Era um vai e vem constante naquele corredor de hospital. Corria de um lado para o outro, atendendo chamados, medicando pacientes, acalmando os familiares ansiosos. Em meio àquela rotina frenética, uma figura em especial chamava a atenção de todos nós. Um garotinho, não mais que 6 anos, sempre sorridente, mas invariavelmente acompanhado de um olhar tristinho. Ele voltava ao hospital com uma frequência incomum. No início, ninguém deu muita importância. Crianças ficam doentes, é natural. Mas as visitas se tornaram semanais, depois diárias. E o que mais intrigava era que, aparentemente, ele não tinha nada grave. Febres baixas, resfriados leves, um machucadinho aqui e ali. Nada que justificasse tantas idas ao pronto-socorro. Eu passava horas pensando, por que ele voltava sempre? Era alguma doença rara que os exames não conseguiam detectar? Um problema psicológico que o fazia simular os sintomas? Ou havia algo mais sinistro por trás daquela aparente inocência? Se você gosta de histórias que mexem com o coração e te fazem pensar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E prepare-se, porque a verdade por trás das visitas desse garotinho vai te surpreender. Acompanhe comigo essa investigação e descubra o que realmente acontecia naquele hospital. Algo me dizia que a resposta estava mais perto do que imaginávamos. O outono pintava as árvores com tons de vermelho e dourado. Mas dentro do hospital, a vida seguia seu ritmo constante. Ana, a enfermeira, observava a pequena Sofia chegar mais uma vez. A menina, de apenas 6 anos, tinha um semblante pálido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que contrastava com sua fragilidade. Sofia não estava gravemente doente, pelo menos não fisicamente. Suas idas ao hospital eram sempre por queixas vagas, uma dor de cabeça persistente, um cansaço inexplicável, um resfriado que teimava em não ir embora. Os médicos a examinavam, faziam exames e, invariavelmente, tudo voltava normal. Ana começou a se perguntar se algo mais estava acontecendo. Durante um desses exames, enquanto Sofia esperava pacientemente, Ana se aproximou e perguntou: Sofia, você gosta de vir ao hospital? A menina hesitou por um instante. Não muito, respondeu com a voz baixa. Mas eu preciso. Aquela resposta despertou ainda mais a curiosidade de Ana. Precisa? Por quê? Insistiu suavemente. Sofia mordeu o lábio inferior e desviou o olhar. É um segredo, murmurou. A partir desse dia, Ana decidiu investigar. Ela passou a observar Sofia com mais atenção, a conversar com sua mãe, uma mulher exausta e preocupada, que parecia alheia à frequência com que a filha visitava o hospital. A enfermeira começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O olhar ansioso de Sofia para a porta, a forma como ela segurava um pequeno ursinho de pelúcia com tanta força. O que estava acontecendo ali? Qual era o verdadeiro motivo por trás das visitas constantes de Sofia? A resposta, Ana sabia, estava escondida em algum lugar, esperando para ser descoberta. A rotina de Ana no hospital era preenchida por horários, medicamentos e o cuidado constante com os pacientes. Mas a figura de Miguel, com seus olhos grandes e sorriso tímido, começava a se destacar em meio à multidão de rostos. A enfermeira notou que, mesmo quando os exames indicavam uma melhora, ele parecia relutante em receber alta. Será que havia algo que o prendia àquele ambiente? Intrigada, Ana resolveu conversar com a mãe de Miguel durante uma das visitas. A mulher, sempre gentil e preocupada, parecia exausta. As olheiras profundas em seu rosto contavam uma história de noites mal dormidas e preocupações constantes. Ao perguntar sobre a vida do menino fora do hospital, Ana percebeu um brilho diferente no olhar da mãe. Ela falou sobre a paixão de Miguel por desenhos, seus amigos da escola e o quanto ele sentia falta de brincar no parque. Mas em meio às palavras da mãe, Ana captou uma nota de tristeza. Havia algo não dito.
uma sombra pairando sobre a alegria daquela família. Decidida a desvendar o mistério, Ana começou a observar Miguel com mais atenção. Notou que ele passava horas olhando pela janela, fixando o olhar em algo distante. Um dia, seguindo a direção do olhar do menino, Ana percebeu que ele estava observando um pequeno prédio do outro lado da rua. O que tanto o atraía naquele lugar? Seria ali que residia a chave para entender as recorrentes visitas de Miguel ao hospital? A enfermeira sentia que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. A enfermeira Ana não conseguia ignorar a persistência daquele caso. Cada vez que o pequeno Lucas era readmitido, ela sentia um nó na garganta. Não era a dor física dele que a perturbava, mas sim a tristeza profunda que emanava de seus olhos. Ela começou a prestar mais atenção, a observar os detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele segurava seu ursinho de pelúcia, sempre com o olhar fixo na porta, como se esperasse alguém que nunca chegava. Ela conversava com Lucas sempre que podia, tentando descobrir algo, uma pista que a levasse à raiz do problema. Ele era um garoto doce e inteligente, mas fechado, como se carregasse um fardo pesado demais para seus ombros. Ana perguntava sobre seus amigos, a escola, seus brinquedos, mas as respostas eram sempre vagas, evasivas. Era como se ele estivesse escondendo algo, protegendo um segredo que o consumia por dentro. Em uma tarde particularmente calma, enquanto Lucas dormia, Ana decidiu investigar a fundo o histórico médico do garoto. Reviu cada relatório, cada anotação dos médicos, enfermeiros e psicólogos que o haviam atendido. Procurava por padrões, por algo que pudesse ligar as repetidas internações. E foi então que encontrou uma pequena anotação, quase imperceptível, feita por uma assistente social. Observado o comportamento regressivo após as visitas da avó materna, aquela frase ecoou em sua mente, como uma chave que finalmente abria uma porta. Seria possível que a causa das idas de Lucas ao hospital não fosse uma doença, mas sim algo relacionado à sua família? A avó? O que ela teria a ver com tudo isso? A rotina no hospital seguia, com seus altos e baixos, mas a frequência com que o pequeno Lucas retornava chamava a atenção de todos. Não era uma emergência, nem uma doença grave que o trazia de volta. Eram sempre queixas leves, uma tosse passageira, uma dor de cabeça esporádica. Nada que justificasse tantas visitas. Isabel, movida pela curiosidade e um instinto maternal, começou a observar com mais atenção a dinâmica entre Lucas e sua mãe. Percebeu que, apesar das queixas do menino, não havia sinais de preocupação genuína no rosto da mulher. Pelo contrário, parecia haver um certo alívio em estar ali, no ambiente seguro e acolhedor do hospital. Um dia, enquanto Lucas era examinado por outro médico, Isabel se aproximou da mãe. Iniciou uma conversa casual, perguntando sobre a rotina da família e os desafios de criar um filho. A mulher, a princípio, se mostrou reservada, mas aos poucos foi se abrindo. Contou sobre a solidão que sentia, a falta de amigos e familiares por perto, a dificuldade de conciliar o trabalho com os cuidados com o filho. Isabel ouvia atentamente, sentindo um aperto no coração. Será que as idas frequentes ao hospital eram, na verdade, um grito silencioso por ajuda? Uma forma desesperada de buscar atenção e companhia em meio à sua solidão? A enfermeira sabia que precisava descobrir a verdade, não apenas para o bem de Lucas, mas também para o bem de sua mãe. Aquele mistério precisava ser desvendado, e Isabel estava disposta a ir até o fim. A rotina de Ana era preenchida por sorrisos e pequenos dramas. Mas, no meio disso, a figura de Lucas continuava a ocupar um espaço especial em sua mente. Por que ele voltava tantas vezes? A resposta não poderia ser apenas saudade da tia Ana, como ele dizia. Isso era bom para inflar o ego, mas não preenchia a lacuna daquele mistério. Certa tarde, enquanto Lucas esperava sua mãe no saguão, Ana se aproximou com uma bandeja de biscoitos. "Lucas, meu querido, você gosta tanto de vir aqui, não é?
Mas me diga, o que mais te atrai no hospital? O garoto, com os olhos fixos no biscoito de chocolate, hesitou. É legal aqui. Tem brinquedos e você sempre me dá adesivos. Ana sorriu, mas insistiu suavemente. Eu sei, docinho, mas deve ter algo mais. Algo que você não conta para a tia Ana. Algum segredinho? Ele mordeu o biscoito e, com a boca cheia, murmurou algo inaudível. Ana se abaixou, colocando o ouvido perto da boca do menino. O que foi, Lucas? Pode confiar em mim. Com um olhar de receio, ele sussurrou. É o cheiro. Ana franziu a testa, confusa. O cheiro, Lucas? Que cheiro? Ele apontou para o corredor que levava à ala infantil. Aquele cheiro de esperança. Ana sentiu um arrepio na espinha. Esperança? Que criança de 7 anos falaria sobre esperança dessa forma? Algo ali não se encaixava. Aquele pequeno comentário era uma peça que faltava em um quebra-cabeça muito maior. A enfermeira, com o coração apertado, decidiu que precisava agir. Não podia simplesmente ignorar a intuição que a corroía. Havia algo estranho, algo que não se encaixava na história da família. Ela sabia que precisava descobrir a verdade, não apenas por ela, mas pela própria criança. Com cuidado, começou a investigar. Primeiro, verificou o histórico médico do garoto, procurando por padrões, por alguma informação que pudesse ter escapado em suas visitas anteriores. Nada de alarmante. A saúde dele parecia perfeita, exceto pelas idas frequentes ao hospital. Decidiu então conversar com outros membros da equipe. Médicos, outros enfermeiros, até mesmo a recepcionista. Coletou informações, impressões, qualquer detalhe que pudesse lançar luz sobre o mistério. Alguns a olhavam com estranheza, questionando sua curiosidade, mas a maioria se mostrou disposta a ajudar, tocada pela preocupação genuína que ela demonstrava. Foi em uma conversa casual com uma auxiliar de limpeza, que trabalhava no turno da noite, que surgiu a primeira pista real. A auxiliar mencionou ter visto algumas vezes o pai da criança saindo do hospital com um semblante estranho, quase como se estivesse escondendo algo. Uma informação vaga, mas que acendeu uma chama na mente da enfermeira. O que estaria o pai escondendo? E qual seria a ligação disso com as visitas constantes do filho? A tensão aumentava a cada nova descoberta, a cada peça que se encaixava nesse quebra-cabeça sombrio e perturbador. A enfermeira, agora com um nó na garganta, decidiu agir. Precisava entender o que estava acontecendo, não apenas por curiosidade, mas por um senso de responsabilidade que crescia a cada visita daquele menino. Ela sabia que rondar o quarto, esperando uma brecha, não era o ideal, mas a urgência a consumia. Em um dia particularmente calmo, quando o menino já havia ido embora, a enfermeira encontrou a oportunidade que tanto esperava. A mãe, exausta, cochilava brevemente na cadeira ao lado do leito. Sem hesitar, a enfermeira entrou no quarto. Observou o leito, a mesinha de cabeceira, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse dar uma pista. Foi então que ela viu, debaixo do travesseiro do menino, cuidadosamente escondido, havia um pequeno boneco de feltro. Era um boneco simples, mas feito com carinho, representando uma enfermeira. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber o detalhe. O boneco usava um pequeno broche, uma réplica do broche que ela própria usava no uniforme. A enfermeira pegou o boneco nas mãos, sentindo a fragilidade do feltro e a força daquele gesto. Aquilo não era apenas um brinquedo, não era apenas uma homenagem. Era um pedido silencioso, um grito de socorro disfarçado. A criança não estava doente no corpo, mas na alma. Ele precisava de algo que a medicina, por mais avançada que fosse, não podia oferecer. Ele precisava de atenção, de afeto, de um porto seguro. E ele achava isso no hospital, na figura daquela enfermeira. A enfermeira, cada vez mais intrigada, decidiu mudar sua tática. Ao invés de bombardear o garoto com perguntas diretas, ela começou a observar atentamente cada interação dele com a mãe.
Notou a forma carinhosa como ele segurava a mão dela, o brilho nos olhos ao vê-la, e a calma repentina que tomava conta dele quando estava perto dela. Era um amor puro e incondicional, mas ainda não explicava as visitas frequentes. Um dia, enquanto ajudava a mãe do garoto a se levantar da cama, a enfermeira percebeu algo peculiar. A mulher hesitava, como se estivesse com medo de dar o próximo passo. A enfermeira ofereceu apoio e a mulher, com um olhar de gratidão, murmurou um "obrigada". Foi nesse momento que a enfermeira notou o leve tremor em suas mãos, a palidez discreta em seu rosto e a forma como ela se agarrava ao braço da enfermeira para se equilibrar. A verdade a atingiu como um raio. O menino não estava doente. Era a mãe dele que precisava de cuidados. Mas por que ele inventaria esses sintomas para si? Por que não pedir ajuda diretamente? A enfermeira sabia que havia algo mais profundo por trás daquela fachada de preocupação infantil. Aquele garoto estava protegendo algo, ou alguém. E ela estava disposta a descobrir o que era. A próxima conversa com ele precisava ser diferente, mais cuidadosa. Precisava ganhar a confiança dele, mostrar que ela era uma aliada, não uma ameaça. A chave para desvendar aquele mistério estava escondida nas entrelinhas, nos silêncios e nos olhares daquela dupla improvável. E então, a ficha caiu. As visitas ao hospital não eram sobre a doença do garotinho, mas sobre a solidão do Sr. Silva. A criança não precisava de tratamento médico, mas de um amigo. E o Sr. Silva, isolado em seu quarto, precisava desesperadamente da alegria contagiante e da inocência de uma criança. A enfermeira, com o coração apertado, percebeu a genialidade por trás do plano da criança. Ele havia encontrado uma maneira de levar um pouco de luz a um canto escuro do hospital, um canto que muitos ignoravam. Ele havia visto a solidão nos olhos do Sr. Silva e estendido a mão, não com remédios, mas com amizade. A partir daquele dia, as visitas continuaram, mas com um propósito diferente. A enfermeira, agora cúmplice daquela linda amizade, garantia que os dois tivessem seus momentos juntos, compartilhando histórias, risadas e, acima de tudo, companhia. O Sr. Silva começou a melhorar. Não fisicamente, mas em espírito. A solidão que o consumia lentamente foi substituída pela alegria e pela esperança. Essa história nos mostra que, às vezes, a cura não vem dos remédios, mas da conexão humana. Nos lembra que um simples gesto de bondade, um ato de amizade, pode ter um impacto profundo na vida de alguém e nos faz refletir. Quantas vezes passamos por pessoas que precisam de nós e simplesmente desviamos o olhar? Que possamos aprender com essa criança a enxergar além das aparências e a estender a mão a quem precisa. Afinal, todos nós, em algum momento da vida, precisamos de um amigo. Se você gostou dessa história emocionante, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais contos inspiradores.